Bom, pessoal, hoje nós falaremos aqui sobre os pretéritos e falaremos sobre pretérito indefinido e pretérito perfeito composto. Nós temos aqui como introdução desse assunto a colocação sobre o uso desses tempos. Você tem o pretérito perfeito e o pretérito indefinido que, ao serem traduzidos para a língua portuguesa, assumem o mesmo tempo verbal em português. Mas quando estão sendo utilizados em espanhol, são tempos distintos, embora permaneçam classificados como tempos do passado, destacam ações em situações diferentes em relação ao presente. Nós temos aqui, por exemplo, neste texto, a descrição de que esses tempos, eles descrevem ações que tenham lugar no passado, como já foi colocado, mas, de certa forma, são aplicados em situações diferentes. Por exemplo, o pretérito indefinido se usa para ações que aconteceram pontualmente no passado. Quando ele diz aqui, se usa para acciones que ocurrieron puntualmente en el pasado e não guardam nenhuma relação com o presente. Mientras que el pretérito perfecto, por su parte, expresa una acción que ocurre en un marco temporal que aún não há finalizado. Então, vejam aqui com detalhe que a referência feita ao pretérito perfeito composto é a seguinte: esta ação ela é do passado, mas ela ocorreu dentro de uma marcação de tempo que ainda não foi finalizada no presente. Como é que isso acontece? Por exemplo, se nós utilizarmos o dia de hoje, então, hoje abarca um período de 24 horas. Então, ações que aconteceram no dia de hoje, por exemplo, se dividirmos esse dia em 3 etapas, nós teremos manhã, tarde e noite. Então, ações que aconteceram no período da manhã, mas que porventura eu faça referência delas no período da tarde, eu diria, vamos aqui colocar um exemplo prático. Vamos imaginar que no período da manhã eu tive aulas de espanhol. Então, ao invés de dizer yo tuve clases, eu vou dizer yo he tenido clases. Eu não disse tuve, eu disse yo he tenido. Então, a forma como eu me expresso utilizando o pretérito perfeito composto dá ao meu ouvinte o entendimento de que essa ação de ter vivenciado algo aconteceu em um passado que, de certa forma, está ainda dentro de uma marcação de tempo envolvida no presente. A ação aconteceu, ela é do passado porque já foi concluída, mas aconteceu no período da manhã que pertence a um período maior, que no caso é o dia, e que ainda não se deu por concluído. Diferentemente, ao falar desta mesma ação no dia seguinte, fazendo referência ao ontem e usando ayer, que é a palavra em espanhol, então ayer, aí sim, nesse momento, eu usaria a forma verbal tuve, que corresponde ao que nós usamos e temos na língua portuguesa, eu tive. Na língua portuguesa, nós falamos eu tive aula. Quando eu digo que eu tive, que eu assisti aula, não importa se essa aula foi ontem ou se ela foi no período da manhã. Porque mesmo sendo no período da manhã, nós não fazemos essa distinção entre um tempo mais próximo ou distante do presente atual. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas frases que ressaltam estas ideias. La semana passada, então vejam vocês que semana passada é um marcador de tempo que me indica quando a localização dessa ação no tempo. A semana passada é algo que já iniciou e terminou.
Então, neste caso, eu utilizo o pretérito indefinido, porque a ação ela é concluída e pertence a um período de tempo também concluído. Então, la semana passada me apuntei a um curso de tênis. Lo primeiro que hice, então o primeiro que eu fiz, foi comprarme uma raqueta em la tienda de deportes de la esquina. Então, todas as ações, a ação de se inscrever, a ação de fazer e a ação de ir comprar, são declaradas como ações concluídas porque pertencem a um período de tempo que teve início e também o fim. Agora, já nesse segundo exemplo, nós temos aqui: La primeira classe ha sido esta manhã. Então, a tradução disso para português seria: a primeira aula foi esta manhã. Nós não usamos isto em espanhol porque a palavra esta manhã me dá a ideia de uma marcação de tempo dentro dessa lógica. Se o dia está dividido em três partes, eu tenho manhã, tarde e noite, por exemplo, a expressão esta manhã me dá a ideia de que talvez eu esteja falando disso ou no período da tarde ou no período da noite, fazendo uma referência à ocorrência da ação que tenha acontecido no período da manhã. Isso não necessariamente só em um tempo curto, eu poderia dizer esta semana. Esta semana é diferente de la semana passada. Esta semana ela teve início, mas ela ainda não se fechou. É um tempo ou um período e espaço de tempo ainda em transcorrência. Então, por exemplo, aqui nós temos la primeira classe ha sido esta manhã e me he encantado. Então, a ação de se encantar, de ter gostado, é algo que perdura em razão da existência do tempo em que esta ação está inserida. Assim que he decidido comprar um bono anual de treinamento. Então, no primeiro exemplo, nós temos a citação de ações que aconteceram em um período de tempo concluído. E no segundo momento, nós temos exemplos de ações também do passado, mas que se concluíram dentro de um período de tempo ainda aberto. Quando eu quiser fazer referência a essas ações e elas estiverem encaixadas em um período de tempo já concluído, eu utilizo o pretérito indefinido. A dificuldade para o aluno brasileiro é porque, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, ao fazer a tradução para a língua portuguesa, nós usamos o mesmo verbo. Então, para nós, não há distinção entre a semana passada eu fui, esta semana eu fui. Então, nós utilizamos o mesmo tempo, fazemos a tradução destes dois tempos distintos e isso causa uma confusão na cabeça do aluno. Aqui eu tenho uma exposição quanto ao uso desses tempos, que é corroborando o que eu estou colocando para vocês. No primeiro, eu tenho o pretérito perfeito composto e no segundo, eu tenho o uso do pretérito indefinido. Então, aqui diz: pretérito imperfeito composto se emprega em ações passada e recente, realizada em um marco temporal que inclui o presente. Marco temporal que inclui o presente está relacionado àquele gráfico. Eu faço uma ação, por exemplo, no dia de hoje, ela aconteceu no período da tarde e eu estou me referindo a ela no período da noite. Então, ela é uma ação que já foi concluída, mas está inserida em um período de tempo não acabado e não concluído. Então, vejam vocês aqui no exemplo da frase: La primeira classe ha sido esta manhã e me he encantado. A aula aconteceu no período da manhã, talvez eu esteja fazendo referência a isso no período da tarde, e possivelmente esta ação pertence a um tempo que não se deu por encerrado, embora a ação já tenha sido concluída e seja do passado. Já no pretérito indefinido, aqui como no exemplo 2, eu tenho uma ação acometida a um determinado momento do passado que eu já dou por encerrado e concluído. Então, a semana passada me apuntei a umas classes. Eu poderia, por exemplo, falar da aula que aconteceu no período da manhã, mas no dia seguinte, dizendo, então eu teria aqui
Hoje, vamos colocar como exemplo, hoje é dia 15 de abril e ontem foi dia 14 de abril. Então, se eu estiver falando desta ação de me inscrever nas aulas de tênis no dia 15, aqui seria correspondente ao dia de hoje e aqui corresponde ao dia de ontem. Então eu digo ayer, ou seja, ontem, eu me inscrevi nas aulas de tênis. Então eu tenho que ficar atento à noção de tempo que está inserida na construção das orações e das frases, para que eu saiba qual dos tempos eu vou utilizar. Então vejam vocês aqui os marcadores temporais que nos ajudam a entender como definir o uso de um tempo ou outro. Então a expressão que traz a ideia de hoje, ultimamente, nunca, sempre, agora, já, né, ainda, todavia. Então, diferente de ontem, o ano passado, a semana passada, o mês passado, de repente, à noite. Vejam que estas palavras, estes termos, elas trazem uma noção de períodos de tempo encerrados. Quando eu digo à noite, se eu estou no período do dia, a noite já se concluiu. Se eu digo a semana passada, é porque a semana teve início e teve fim. Diferente de quando eu digo ultimamente. Ultimamente dá a ideia de algo ainda aberto. Por isso que na frase "Has tomado el sol ultimamente?", então ele quer saber se a exposição ao sol é algo que tem acontecido recente, numa constância dentro de um período de tempo ainda aberto. Vamos para a prática então. Eu tenho aqui um exercício com o pretérito perfeito composto. Então vejam vocês que na hora de resolver o exercício, você tem aqui a primeira frase. Você deve observar o sujeito praticante dessa oração para que você faça então a correspondência. Você já sabe que é a primeira pessoa do singular que vai concluir a ação e é a ação de terminar. Terminar pertence à primeira conjugação. Então, o particípio do verbo terminar vai usar esse sufixo. Então, nós teremos a palavra terminado. Por que isso? Porque esse tempo perfeito composto é formado por dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo no estado de particípio. Então, como o verbo auxiliar da primeira pessoa é a forma e, você vai colocar como resposta nessa primeira questão yo he terminado. Então, tenho o verbo auxiliar e tenho o verbo no particípio. Aqui eu tenho o particípio da primeira conjugação, particípio da segunda conjugação e particípio da terceira conjugação. Viver, vivido, aprender, aprendido, hablar, hablado. E aqui eu tenho o correspondente de cada verbo auxiliar às pessoas gramaticais do singular e do plural. Então, por exemplo, na questão número 3, o praticante da ação é representado pelo pronome nós outros. O verbo auxiliar de nós outros, hemos. E aqui o verbo é apontar, apontado. Então, como é que ficariam as respostas desse exercício? Já he terminado. Has ido al médico. Nosotros nos hemos apuntado. Habéis hecho el exame esta mañana. Y a ellos les ha gustado mucho la comida del restaurante. Então vejam que o pretérito perfeito composto, por trazer essa ideia de uma ação que, embora seja do passado, já tenha sido concluída, está inserida dentro de uma ideia que ainda está aberta e não fechada no presente. Então, quando eu digo já he terminado la carreira de periodista, pode ser, eu terminei a formação em jornalismo, sinal de que eu concluí esta faculdade ou essa formação em jornalismo este ano. E este ano ainda está em curso.
Este ano não se concluiu. Então, mesmo que eu tenha terminado, mesmo que eu tenha me formado, a expressão é he terminado la carreira de periodismo, porque eu concluí o curso, mas o ano a qual eu fiz referência ainda está aberto. Caso eu tivesse falado dessa formação de jornalismo no ano seguinte e dissesse no ano passado eu terminei a minha formação em jornalismo, então el año passado eu terminei la carreira de periodismo. Vejam os exemplos aqui com pretérito indefinido, que agora traz essa ideia de ação concluída dentro de um período de tempo também concluído. Então aqui eu tenho a primeira frase, justo a la puerta mientras entrava en la lucha. Então alguém chamou uma outra pessoa justamente no momento em que ela entrava para o banho. O verbo é llamar e o praticante da ação é representado pelo pronome ellos. Ellos está aqui, terceira, nós temos as pessoas do plural e temos as pessoas do singular. Ellos corresponde a isso aqui. Então vejam vocês que eu tenho primeira conjugação, ar, segunda conjugação e terceira conjugação. O verbo é da primeira conjugação porque termina em ar. O praticante da ação, ellos, porque corresponde ao pronome da terceira pessoa. Então a resposta aqui será: ellos llamaram a la puerta mientras entrava em la ducha. E assim você vai seguir com todas as outras, sempre observando quem é o praticante da ação. Por exemplo, aqui eu tenho yo, primeira pessoa do singular. O verbo é encontrar. Encontrar pertence à primeira conjugação. A terminação será essa. Então, encontrei. El outro dia, yo me encontré com Pedro por la calle. Então, olha aqui as respostas desse exercício. El outro dia, me encontré com Pedro por la calle. Creo que não estudiasteis, ou seja, vosotros não estudiasteis lo suficiente para el exame. Ayer Luiz condujo por primeira vez um caminhão. Então, esta frase aqui, marcador temporal ayer, que corresponde a ontem, Luiz, praticante da ação, e a ação é de conduzir. A tradução disso em português seria: ontem Luiz conduziu pela primeira vez um caminhão. Se eu mudasse aqui e colocasse para hoje, estivesse falando desta ação praticada por Luiz em períodos diferentes do dia. Caso o Luiz tivesse conduzido o carro pela manhã e eu estivesse falando desta ação que o Luiz praticou no período da tarde ou da noite, eu diria: Luiz ha conduzido por primeira vez um caminhão. Então mudaria o tempo em espanhol, porque o marcador de tempo que faz referência ao momento em que o Luiz praticou a ação é um marcador que enaltece a ideia de um período de tempo ainda aberto. E a confusão para o aluno brasileiro é que, independente da frase estar como no primeiro exemplo ou no segundo exemplo, a tradução para o português será sempre da mesma forma: Luiz conduziu. Então, nós não fazemos essa distinção em nossa língua, enquanto que ela existe na língua espanhola. Para o aluno brasileiro, para o falante da língua brasileira, portuguesa, tanto faz se o marcador de tempo é referente a ontem ou se o marcador de tempo é referente a hoje. A ação será sempre a de conduzir, no passado conduziu, enquanto que em espanhol nós temos essa diferença. Bom, finalizamos por aqui e deixaremos esse exercício para um outro momento aí do nosso trabalho.